CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG em empresas especializadas em consultoria. Aquelas companhias que detectam as necessidades do cliente por meio de diagnósticos e processos, identificam soluções e então recomendam ações de melhoria. Eu converso com Matthew Govier e também com Rafael Bonini, ambos diretores da Accenture, uma empresa global de serviços profissionais, líder em soluções para digital, nuvem e segurança. Matthew e Rafael, que prazer recebê-los aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Rosana. É um prazer estar aqui com você. Boa tarde, prazer enorme estar aqui com você, Rosana. Eu quero começar nosso bate-papo perguntando ao Matthew de que forma uma consultoria como a Accenture auxilia as empresas a entenderem, a embutirem os conceitos de sustentabilidade em seus negócios. Perfeito, Rosana. Acho que tem várias formas que a gente usa para ajudar nossos clientes nessa área, né? Então, acho que primeiro a gente precisa olhar todos os projetos que a gente já faz para nossos clientes e entender se esses projetos são feitos de forma responsável, né? Então, esse é um lado dessa forma de ajudar os clientes. Então, qualquer projeto que a gente faça tem que ter aspectos de sustentabilidade, tem que ter o lado ESG embutido neles. Então, essa é uma coisa. O outro é, que projetos que eu posso fazer para ajudar o meu cliente a ser mais sustentável, tá? Então, eu vou falar um pouquinho desse segundo bloco aqui, né? Então, por exemplo, os meus clientes estão medindo as suas emissões, os meus clientes estão sabendo a quantidade de resíduos que estão emitindo, estão conseguindo medir isso, estão conseguindo definir metas, estão conseguindo implementar tecnologias que ajudem eles a reduzir emissões descarte de resíduos. Eles estão trazendo soluções inovadoras, por exemplo, de economia circular, para tratar resíduos e reutilizar resíduos no seu processo. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo é, eles estão utilizando tecnologias para obter dados e fatos sobre a operação dele, como a operação dele afeta os clientes e a cadeia de valor em que ela está, e usando esses dados e fatos para fazer seus relatórios e suas metas. O outro exemplo é, nossos clientes muitos deles estão buscando ajuda para mudar a cultura interna da empresa, para se tornarem uma empresa mais sustentável, porque sustentabilidade não adianta você só colocar aquela meta ali em cima, divulgar num relatório, dizer, nós estamos fazendo ou buscando fazer. Você precisa fazer uma mudança, uma transformação cultural desde a parte, né, de toda a organização, para que todo mundo esteja trabalhando de forma sustentável, para que todo mundo busque inovações no seu dia a dia que tornem a empresa mais sustentável. Então, se você vai desligar a luz quando você sai de uma sala, você tem que ter uma mentalidade sustentável. Se você vai fechar a torneira e usar menos água, isso faz parte da cultura e isso acaba se expandindo para todas as coisas que a empresa faz. Então, esses são alguns exemplos e a gente faz projetos que ajudam nossos clientes em todos esses aspectos de se tornarem mais responsáveis. Matthew, é algo então que tem que estar por todos os poros da empresa, mas é algo que vem de cima, né, do conselho de administração, que precisa estar comprometido de fato com os ideais da agenda ESG. É sim, e a gente vê cada vez mais os conselhos das empresas preocupados com esse assunto. Por quê? Por vários fatores. Primeiro, acho que pelos indivíduos, né? Então, os conselheiros que eu conheço são todos preocupados com esse tema, assim como nós estamos aqui. Em segundo lugar, porque o mercado financeiro está exigindo isso, né? Então, o mercado financeiro hoje tem fundos de investimento que só são disponibilizados para as empresas que são responsáveis, que são verdes e que realmente implementam ações que fazem com que elas respeitem os sistemas de ESG. Se você não estiver respeitando e atuando de forma responsável, você não vai ter acesso a esses fundos. Se você não tem acesso a esses fundos, você acaba tendo um custo mais alto
para buscar esse capital, certo? Então, essa é um segundo fator que afeta muito. E acho que em terceiro lugar vale citar o consumidor, né? Nós, como os consumidores, estamos cada vez mais exigentes de quem a gente compra. As empresas e as marcas que a gente compra, a gente quer saber se elas são responsáveis. Tem uma série de análises e de pesquisas demonstrando que o consumidor está disposto a pagar mais, inclusive, por produtos sustentáveis. Então, os conselheiros das empresas estão observando essas mudanças na sociedade e estão percebendo que se eles não implementarem uma transformação nas empresas que eles lideram, essas empresas vão perder competitividade. Matthew, você me fez lembrar uma fala do Papa Francisco exortando os fiéis a retirarem os seus investimentos daquelas empresas que não respeitam a sustentabilidade, empresas ligadas ao tabaco, a armas, por exemplo. Mas, nesse contexto, né, de alguém de peso determinando o rumo das finanças, me parece que o Larry Fink, da BlackRock, a maior gestora do mundo, hoje realmente tem um papel primordial, né? Então, acho que sim, ele foi, vamos dizer, uma das pessoas de destaque a falar sobre isso, mas muitos outros também, muitos líderes de negócios. A gente vê muitas empresas tomando posições voluntárias, inclusive, a respeito, e colocando metas, seja de reciclagem, metas de usar menos plástico de um uso só, ou reciclar mais o plástico que usam, metas de emissões, né, e de carbono. Então, isso tem surgido de diversas lideranças no mundo inteiro, que estão preocupados em ter certeza que as empresas né, que eles lideram e nas quais eles investem, estão preparadas para esse mundo que está se formando aqui, que é um mundo mais responsável, onde o consumidor, em especial essa geração nova que está entrando, tem uma outra mentalidade, uma outra visão de quem tem o direito de produzir e vender para mim. Quer dizer, a geração atual está olhando os produtos e falando assim, deixa eu saber se essa empresa aqui tem o direito de vender para mim, porque senão eu não vou comprar. Então essa mudança de mentalidade do consumidor também está afetando muito e os investidores percebem isso. Então ficam preocupados também com isso, né? Então esse é um fator. Agora, existe aí uma preocupação apontada pelos especialistas, que é o velho greenwashing, né? A aparência verde. Vocês são uma consultoria, lidam com dados, com muita informação. O que é que você Sim. tem observado nesse sentido? Acho que o greenwashing realmente é uma preocupação grande. O greenwashing não é importante observar que greenwashing não é só você contar uma inverdade, né, uma grande mentira. Ele é você também, por exemplo, exagerar, né? Então a gente tem observado em alguns casos quando empresas fazem exageros nesse campo, elas são pegas, né? Então elas são acusadas, né? E aí acabam sofrendo reputacionalmente, né? Outro exemplo de greenwashing é você estabelecer metas a perder de vista. Então, eu vou fazer uma meta para 2050, daqui a 2 gerações o pessoal vai cuidar disso, né? Isso é pouco legítimo, né, isso, né? Então, o que você vai fazer hoje, né? Está sendo exigido hoje. Então, greenwashing hoje não é simplesmente você contar uma inverdade. Tem outros aspectos, né? Que são considerados greenwashing. E as empresas têm que tomar muito cuidado com isso, né? Porque o greenwashing ele acaba tendo um efeito contrário na sua reputação, né? Ele piora a sua reputação. E hoje é interessante observar que a gente vê soluções de analytics, né? Ou seja, big data, sendo utilizados para identificar empresas que estão fazendo greenwashing, né? Então, o analytics também ele ajuda esse policiamento, vamos dizer, do mercado, o que é muito interessante. Você mencionou agora essa questão das metas, muitas vezes etéreas, abstratas, muito longas. E eu tenho um dado aqui que eu me lembro de que 80% das empresas na bolsa na Europa têm metas específicas relacionadas à redução de impacto socioambiental, enquanto que aqui no Brasil esse percentual cai para 17%. E os especialistas dizem que o ideal seria estabelecer metas específicas e plurianuais, atrelar a remuneração dos executivos à redução de impacto socioambiental. Você acha que esse tipo de recomendação ajudaria a mudar esse cenário?
Acho que sim, acho que tem várias coisas que a gente precisa avançar no Brasil, né? Todo o nosso arcabouço regulatório precisa avançar também. A gente precisa também de um mercado de carbono mais eficiente, e isso tudo também vai permitir que as empresas sejam, né, possam se comprometer de forma melhor, né? Com certeza. Mas a gente já está começando a ver uma preocupação com compromissos mesmo sem essas mudanças regulatórias. Então, a gente sabe que a COP26 é agora em Glasgow, daqui a 3, 4 meses, e a COP, ela vai, na verdade, ela vai ser um momento de discussão de políticas relacionadas especialmente a mudanças climáticas e que vão gerar ali uma série de preocupações das empresas. Elas vão se ver cada vez mais incentivadas a colocar em público as suas metas de emissões e outras metas relacionadas a ESG. Sobre remuneração, eu concordo com você 100%, Rosana. Remuneração atrelada à meta de ESG é bastante importante, né? Faz parte, obviamente, não é só isso. Você precisa, para você criar uma cultura sustentável numa empresa, você precisa de muitas ações. Uma delas, certamente, é essa. Matthew, eu quero voltar daqui a pouco com você para a gente repercutir um pouco mais essa questão da redução das emissões de carbono, né? Você mencionou aí a expectativa com relação à COP26, onde será discutido o artigo 6º do Acordo de Paris, que vai regulamentar os mercados de carbono. Eu quero passar agora a palavra para o Rafael para repercutir a questão de orientação sexual e identidade de gênero, que hoje é crucial para as empresas, né, Rafael? Até porque a gente sabe que um ambiente mais plural, mais diverso, em que a pessoa se sinta segura para ser o que ela realmente é, torna a mão de obra mais livre, mais criativa e se reverte em boa performance. Dá para lucrar pensando nesse aspecto, Rafael? Exatamente, Rosana, é isso mesmo. Nós temos algumas pesquisas que apontam isso, alguns estudos que mostram justamente o quanto a empresa consegue aumentar de lucro dado o aumento de inclusão, principalmente a diversidade de gênero e identidade sexual. Inclusive, temos uma da Accenture que foi rodada o ano passado, chamada Getting to Equal, que a gente analisa diversos pilares da diversidade, incluindo a diversidade, né, LGBTQIA+, e a gente vê ali dentro que para cada 1 ponto percentual que o aumento da diversidade na empresa, o resultado em termos de aumento de vendas é em torno de 3 pontos percentuais. Justamente porque você comentou, a pessoa ela é mais livre para ser quem ela é, e com isso ela performa melhor, ela consegue ser mais criativa, mais inovadora, e isso tudo gera resultado para a empresa. Vocês vêm se destacando nesse quesito de respeito e valorização à população LGBTQIA+. De onde veio essa necessidade de ter esse olhar mais cuidadoso, mais respeitoso para os membros da comunidade? Esse é um dos pilares que nós temos na Accenture de diversidade, tá? Nós temos 5 pilares que envolvem gênero, envolve raça, envolve religião, e esse é um dos que envolve a parte da LGBT, que já tem há muito tempo na Accenture globalmente. Aqui no Brasil, a gente trouxe esse pilar para cá no começo de 2000, a gente criou o nosso comitê LGBT aqui, que cuida de iniciativas, né, de políticas, de treinamentos, de capacitação, de comunicação, de como a gente envolve a liderança no assunto e cascateia a mensagem, a importância disso para todo mundo, como a gente cria um ambiente acolhedor, né, e evita discussões ali de homofobia ou comentários que, por mais que muitas vezes são tidos como piada, né, pelo brasileiro, aquele Uhum. meme É. tradicional nosso, a gente sabe que muitas vezes isso é ofensivo. Então a gente tem o nosso comitê tem várias frentes que trabalham nessas iniciativas para criar uma empresa cada vez mais inclusiva. Quer dizer que existe uma espécie de manual em que se ensina, de fato, a incluir uma pessoa LGBTQIA+, no ambiente de trabalho. E aí você menciona, por exemplo, a questão do letramento, né? O termo correto para lidar com a pessoa e que muitas vezes você nem quer ofender e tal, mas aí deixa escapar uma fala que é preconceituosa, acaba atingindo alguém, né, Rafael? É importante atentar para esse detalhe. É muito importante. Muitas das vezes a gente vê que é por questão mesmo de falta de conhecimento, né, ignorância da pessoa ali pelo assunto que está sendo cada vez mais discutido. E de novo, né, isso a pessoa que está ouvindo, né, uma pessoa LGBT que está ouvindo de repente um comentário por questões não propositais, mas ele pode levar para um lado ofensivo que a gente não quer. Uhum, Remete a uma discussão talvez lá do começo da pessoa, né, quando ela resolveu se abrir para o mundo e muitas vezes teve conflito familiar, muitas vezes foi expulsa de casa, teve que sair de casa. Então uhum. esse tipo de comentário acaba remetendo um impacto, né, emocional muito forte.
e acaba abalando, né, a pessoa. Então a gente tem sim, literalmente um manual que ensina algumas dicas, que dá algumas dicas, né, de como falar, quais são os termos corretos, o que evitar, aquela piadinha que a gente costuma falar, né, quando criança, a gente quer evitar isso agora porque sabe que isso impacta muito as pessoas. São chamados vieses inconscientes, aquilo que está tão arraigado, né, que a pessoa fala sem querer, mas acaba machucando o outro. Então vamos lá, Rafael, você está no canal certo para a gente mencionar exemplos específicos. O que é que não pode falar, por exemplo? Aquele comentário do tipo: "Seja homem", né, ou quando você vai virar homem, esse tipo de comentário é extremamente ofensivo para uma pessoa que você está dizendo, no quesito sexual, né. Então, Uhum. perguntas específicas sobre, né, a orientação da pessoa, né, principalmente quando a gente vai no ambiente com as pessoas trans, a gente sabe, né, que muitas pessoas ali acabam olhando a pessoa trans e começa a perguntar como que é, como que foi a transição. Enfim, esse tipo de pergunta, esse tipo de comentário a gente tem que evitar a todo custo, porque é realmente muito ofensivo. E mais que isso, né, é uma invasão de privacidade, você perguntar para outra pessoa como é a transição. Exatamente, Rosana, é bastante invasivo, e porque acaba na curiosidade, a pessoa não tem muito limite, e é justamente esse tipo de limite que a gente quer dar, né, com essas cartilhas, com esse treinamento e trazendo as pessoas para falar. Nós temos uma população na Accenture hoje de trans com um número razoável de participantes, e a gente traz elas para falar durante os nossos fóruns, durante os nossos calls, para comentar um pouquinho, né, de como se comportar, do que falar, do que não falar, e poder ensinar isso para as nossas pessoas. Bom você ter mencionado o número de pessoas trans que vocês têm aí na empresa, porque o trabalho é algo realmente muito importante para os membros da comunidade LGBTQIA+. Eu li, existe uma pesquisa dando conta de que a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de apenas 35 anos, e 90% dessas pessoas precisam se prostituir para garantir alguma renda, né, Rafa? É realmente um número assustador. Esse indicador no Brasil é muito assustador, Rosana. A gente fala que a cada 26 horas morre uma pessoa trans no Brasil. É o país que mais mata a população LGBT no mundo. E realmente é um absurdo a gente falar esse tipo de coisa e traz para a gente, né, alguns desafios importantes que a gente tem que lidar, né? Então, quando a gente fala de população trans que, de novo, muitas vezes não teve a mesma oportunidade de educação, que saiu de casa ou foi expulsa de casa, né, por não ter sido aceita pelos pais, ela não teve o mesmo nível de formação que muitos agentes tivemos, né, então ela parte de um nível diferente. Então quando a gente vai para o mercado para buscar esse profissional para contratação, se a gente for buscando com os mesmos filtros ou com os mesmos critérios, dificilmente vai achar, porque não é a população que teve a mesma condição. Então a pergunta que volta para a empresa é como eu crio oportunidade para trazer essa pessoa para dentro de casa e construir e desenvolver a pessoa aqui dentro. E aí sim dá a diferença da diversidade e da inclusão, é trazer a pessoa e criar um ambiente que todo mundo parta do mesmo patamar e tenha a mesma oportunidade de crescimento. Você mencionou o termo busca intencional. Tem que ter mesmo aquela destinação, né, aquela empresa que quer contratar uma pessoa com esse perfil. Precisa, porque senão você acaba pelos vieses inconscientes novamente, você acaba filtrando pessoas sem querer, né. Então se você não olhar especificamente, né, tirar alguns filtros, né, por exemplo, será que eu preciso de formação de nível proficiente de inglês para todas as minhas vagas? A gente sabe que é uma população que às vezes não teve a oportunidade de aprender inglês, né, por questões financeiras, questões educacionais. Então a gente olhar para dentro uma reflexão, será que eu preciso? Se eu não preciso, ou se eu preciso, será que eu não consigo trazer e formar essa pessoa aqui dentro, oferecer um curso e desenvolver? Então, é um tipo de exercício que vale super a pena e a gente tem que olhar isso com muito critério. Até porque essa pessoa pode ter outros saberes, né. Eu me lembrei agora do Gilberto Exatamente. Gil, questionado a respeito das cotas na universidade, e ele dizendo que para os universitários receber os negros seria uma grande oportunidade de ter contato com esses saberes ancestrais da população negra. Então vê por outro lado. Agora, Rafael, eu queria que você abordasse aqui a questão da equidade de gênero. Como as mulheres estão representadas aí na Accenture, para ver se eu me interesso em trabalhar com vocês. Acho que eu posso, com certeza vai se interessar, Rosana. Esse também é um dos assuntos muito importantes para a gente, é um dos pilares nosso de diversidade. Hoje nós temos no mundo 44% da nossa população é formada por mulheres, o que dá mais ou menos 225 mil mulheres empregadas na Accenture globalmente. É um número muito expressivo. Nós temos como meta, até 2025, ter 50% da nossa população formada por mulheres, sendo que nos cargos de diretores para cima, 25%. Então, é um crescimento relevante, é uma prioridade para a gente, estamos quase lá,
mas a gente sabe que precisa realmente fomentar esse assunto e criar as políticas, criar o ambiente que proporcione isso, e de que mais que trazer a mulher para dentro da empresa, é também mantê-la, né? Criar um ambiente que permita com que ela consiga conciliar, né, a vida profissional com a vida pessoal, que a gente sabe que tem um pouco de diferença aí. Eu vou passar a bola de novo agora para o Matthew, para repercutir, Matthew, a questão do plano de descarbonização da empresa. Vocês têm a meta de se tornar carbono zero até 2025, não é isso? Confere, exatamente. É uma meta que tem algumas ações por trás, né? Então, a principal dela sendo a de da gente usar fontes renováveis de energia, né? 100% de energia renovável até 2023, na verdade. 2025 a nossa meta é de se tornar net zero. E tem outras ações que a gente está tomando também, por exemplo, com os nossos fornecedores, né, para certificar que os nossos fornecedores também reduzam as suas emissões. Então, tem uma série de metas justamente para a gente buscar essa meta de net zero até 2025. Bem, essa tentativa de reduzir as emissões é o segundo passo. Inicialmente, você tem a necessidade de fazer os inventários de carbono, mas hoje a crítica que se faz é que não há métricas confiáveis para isso. Qual é a sua avaliação dessa necessidade, desse mecanismo de você inventariar as suas emissões de CO2? Não, métricas e fazer inventário de carbono, há boas métricas, boas metodologias e a gente tem uma série de organizações, né? Dando um exemplo aqui, o Carbon Disclosure Project, que é uma delas. Então, acho que nós estamos, como sociedade, bem encaminhados no sentido de métricas e medições. A gente precisa evoluir em vários outros campos. A gente precisa evoluir, certamente, em colocar metas nessas métricas e depois achar soluções que nos permitam atingir essas metas. As soluções para atingir essas metas são naturalmente o mais difícil, né? As soluções para atingir essas metas passam por muita inovação, né? Num país, no Brasil, que na verdade inova pouco, né? Então a gente precisa inovar muito mais, né? E aí que a Accenture entra ajudando os seus clientes e tem muito para a gente melhorar nos processos de negócio, nas operações dos negócios para reduzir emissões, né? Então você tem, primeiro você pode reduzir o quanto você usa de energia elétrica, né? E depois você pode mudar sua fonte de energia elétrica, e depois você pode buscar formas de neutralizar as suas emissões de carbono. Então, tem uma série de ações que você pode tomar. Agora, elas requerem bastante inovação para a gente avançar na velocidade necessária para o futuro, certamente. Agora, já existem muitos projetos ligados à inovação para redução e para captura, armazenamento de carbono, né? Isso, Inclusive, o Brasil tem um enorme potencial porque a gente tem uma matriz elétrica limpa. sim. Então, Tem, seria o caso da gente conseguir exatamente fazer essa ponte, né? Inovar, porque o ambiente, o nosso terreno aqui é muito favorável, né, Matthew? exatamente. Temos a matriz energética comparativamente limpa e temos também reservas florestais, né, Uhum, que são também, né, uma solução de captura de carbono, são uma captura natural de carbono, certo? uhum, E o Brasil tem a cobertura florestal maior do mundo, sim. certo? Então, a gente já, por natureza, já temos as soluções na mão. A gente precisa, na verdade, ter também parar de destruir as florestas. Acho que essa é talvez uma das mais claras ações, porque aí sim ela, ao invés de ser problemas, vai ser solução, né, para o país, sem dúvida. Agora, nesse cardápio variado de soluções naturais e também soluções de ponta para a gente conseguir capturar o carbono e armazenar, qual delas você acha que é a mais viável para a nossa realidade? Essa de A agricultura gente, regenerativa, né, de recuperação de áreas degradadas. Sem dúvida, essas para o Brasil, nós estamos falando de questões ligadas à biodiversidade, certamente, né? Uhum. Recuperação de área degradada é certamente super importante para nós, né? Para a gente, para o Brasil começar a buscar soluções
ultra tecnológicas de você colocar carbono num produto super complexo, captura de carbono, tem outros países provavelmente que estão à frente disso, mas no lado de a gente usar nossas forças naturais, que são a natureza, a gente está à frente, né, dos outros países. Existem plantas na Noruega que capturam carbono diretamente do ponto de emissão ali na chaminé. Isso é Sim. viável ou ainda é incipiente, não tende a se desenvolver? Tecnicamente viável, porém o custo é muito alto, né? Então, aí que entra essa questão da gente entender como que a gente vai inserir esse custo na cadeia, certo? Então, a solução que tem se usado no resto nos países envolvidos, a solução de cap and trade, né? Onde você estabelece um teto de emissões e você permite que as empresas que queiram passar esse teto possam comercializar as emissões, né? Então essa é uma solução que tem se dado e uma solução bastante buscada e que no Brasil pode ser também uma solução boa para nós. Embora O que a seja gente muito criticada, né, Mef, porque funcionaria como uma espécie de licença para poluir, na medida em que você compensa aquelas empresas que reduzem as emissões, mas punem aquelas empresas que ultrapassam o limite das emissões. E a solução, obviamente, não é só você fazer uma solução estática, é você ir criando metas para ir reduzindo isso, né? A gente precisa, né, para atingir a meta da gente, né, que está no Acordo de Paris, da gente só permitir um aumento de no máximo 2 graus acima de temperatura acima do que era a temperatura em épocas pré-industriais. A gente precisa, né, a curva hoje ela está fazendo isso, né? A gente precisa de soluções que façam a curva de aumento de temperatura se estabilizar e depois começar a cair, né? Ou no mínimo se estabilizar, né? Então hoje o IPCC soltou o relatório na semana passada, né, mostrando que o aumento de temperatura um pouquinho acima de 1 grau, com dados bastante preocupantes. Então, a gente precisa ter soluções que façam essa curva reduzir, né, a sua aceleração. 1,07 graus já é elevação. Se a gente continuar nesse nível de emissão, a gente com certeza ultrapassa 1,5 graus, que é o que a gente objetiva aí até 2050, né, Matthew? Exatamente. Então, a COP26, acho que está aí em 1º de novembro, justamente para ajudar a trazer soluções para isso. A COP agora, depois que os Estados Unidos voltaram ao Acordo de Paris, né, eles haviam saído em 2020 e voltaram em 2021 agora. Então, isso também nos traz algum otimismo, né? Agora, quando você fala de solução natural, né, de recuperação de área degradada, plantio de árvores, eu tenho certeza que você recomenda aí na sua consultoria o plantio de jatobá. Porque o jatobá é a árvore que mais sequestra carbono da atmosfera, né, Matthew? É isso aí, tem muitas soluções. Nosso país é abençoado aqui com essas soluções naturais. Jatobá certamente é uma delas, Rosana. Eu recomendo. Matthew e Rafael, muito obrigada pela conversa com vocês. Foi tão gostosa que passou rápido. Nosso programa está chegando ao fim. E até uma próxima oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Rosana. Obrigado, Rosana. Foi um prazer. Eu conversei com Matthew Govier e Rafael Bonini, da consultoria Accenture. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site e no aplicativo da CBN ou no seu agregador preferido de podcast. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Érica Paixão, nos trabalhos técnicos, meu lindo Juliano Fonseca e Priscila Gubiotti, e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.